Hoje o nosso tema é aquele assunto delicado onde diversas pessoas, ao passar por isso, a vida se torna mais triste ou ela fica paralisada. Hoje nós vamos conversar sobre o luto, essa experiência que todos nós ou passamos ou passaremos, é inevitável e que passando por ele pode ser que a nossa vida não ganhe o tempero que nós desejamos e aí ficamos paralisados, aquele turbilhão de emoções e sentimentos que nos atrapalham seguir em frente. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Crônicas da Carruagem, esse quadro onde eu vou ler um relato e dar aqui as minhas análises e sugestões terapêuticas. Eu, se você não me conhece, sou o Jonathan Norato, sou terapeuta especializado no tratamento de ansiedade, emoções, tristeza e também, é claro, formação humana. Nosso objetivo aqui é que você seja feliz e isso é possível, tá? Aqueles pedidos de sempre, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, deixe um comentário, deixe um relato. Eu vou gostar muito de ler os seus comentários, ler o relato de vocês e pode ser que o seu relato se torne também parte de algum quadro aqui para a gente conversar. E é claro, você vai me ajudar muito no meu trabalho no YouTube se você se inscrever no canal. Eu agradeço desde já. Sem mais delongas, vamos ler o nosso relato de hoje, tá? Olha aqui. É uma experiência de uma pessoa que perdeu o pai, tá? Eu perdi meu pai há 2 anos e desde então sinto que minha vida parou. Não consigo focar no trabalho, meu casamento está esfriando porque estou sempre triste e sinto culpa por tentar ser feliz de novo. Parece que se eu parar de sofrer, estarei esquecendo dele, do caso do pai, né? Olha, isso é de fato uma experiência que muitas pessoas já passaram na vida, que perder alguém, algum ente querido, seja um amigo, seja uma pessoa que você tem apreço, e ela se intensifica quando é alguém que nós amamos muito ou que faz parte da nossa vida, como um pai, uma mãe, às vezes filho, né? Um avô, um tio, alguém, um primo, alguém que é muito próximo. É uma experiência, digamos, inevitável. Nós veremos, só não veremos se a gente morrer primeiro, mas nós veremos isso acontecer conosco e essa experiência de perda de alguém, de um ente querido, ela é muito comum. E nesse caso, a pessoa está descrevendo que ela sente que a vida parou, até porque se esfriou, não tem mais a mesma intensidade para viver e por isso está triste, por isso atrapalha o casamento, isso atrapalha o trabalho e diversas coisas. Eu quero primeiro fazer aqui uma análise e levantar alguns problemas, né? Eu quero levantar aqui 3 coisas importantes que a gente tem que ter em mente para quando nós estivermos passando por isso, ou se preparar para passar por isso, ou também ajudar alguém que está sofrendo, como é o caso dessa pessoa. A primeira coisa que a gente tem que dizer sobre luto, luto é essa emoção que vem, ou ela é evocada, né? Ela aparece quando nós temos uma perda, tá? Todo aquele sentimento que vem quando a gente perde alguma coisa, nós podemos chamar de luto. É claro, luto não é a única coisa, porque pode aparecer outros sentimentos, mas o luto é esse sentimento ligado exatamente a perder alguma coisa. Só que, claro, perder algo como um dinheiro, perder alguma coisa, perder um sonho é diferente da perda de alguém que nós amamos, né? Alguém que faleceu e por essa razão nós não temos mais ela presente conosco. A gente não pode sentir mais o cheiro, o olhar, conversar. Perdemos todas essas experiências que eram possíveis até então para frente, para o futuro. Nós perdemos isso. Aliás, tem um outro problema também, tem pouco dito, né? A perda de sentido da vida. Ela também é terrível, se não até pior do que a do luto. Aqueles que perdem o sentido da vida. E outra coisa, tem gente que perde o sentido da vida exatamente porque perdeu uma referência, um ente querido, alguém que ama. Então, a perda de um ente, às vezes, desencadeia na perda de sentido. É algo parecido com o que nós estamos vendo no relato de hoje. Alguém que não consegue mais trabalhar ou ter um bom relacionamento no casamento, não consegue ser feliz porque perdeu alguém. Isso é um movimento apontando para uma perda de sentido da vida que pode se tornar e agravar ainda mais essa condição. Então, perda
vai gerar em nós sempre um luto. Seja a gente perder um trabalho, seja a gente perder um sonho, um projeto, vai sempre gerar esse luto. É claro que em graus diferentes. Então, se perdeu algum material físico que você gostava muito, é bem distinto do que perder alguém que você ama. Aliás, é distinto, deixa eu me corrigir, né? É distinto em diferença de grau. Tá? Então, o grau de perder alguma coisa material é bem menor do que perder um ente querido. E por essa razão, esse movimento pode gerar em nós, e aqui está o primeiro problema, pode gerar em nós uma paralisia. A gente não consegue andar, né? Viver com... A gente está vivendo, está sendo empurrado pelo tempo, mas a gente perdeu um pouco desse gosto, do tempero, do sabor da vida, porque nós estamos paralisados por causa da perda. Isso acontece porque nessa circunstância de perda, nós temos agora uma nova circunstância de viver. Temos agora um novo modo de viver que muitas vezes nós não aceitamos nessa nova circunstância. Nós não queremos nos adaptar a essa nova circunstância. Então, a perda de um ente querido, como esse caso dessa pessoa que perdeu o pai, agora, qual é a nova circunstância? Existem uma série de novas circunstâncias. Tem coisas que ela não poderá mais fazer, tem coisas que ela tem que fazer sem o auxílio da pessoa que ela perdeu. É uma nova condição de vida, ou seja, uma nova circunstância. Só que quando você olha para essa nova circunstância, ela certamente vai ser desagradável, vai ser incômoda, e aí você não quer passar por ela, você não quer atravessar ela. Por essa razão, você fica olhando para trás, para aquilo que poderia ser, né? Ou melhor dizendo, você vai olhando para o passado e não consegue olhar para frente, você fica paralisado, porque você está com os olhos voltados para o passado. E esse passado, que algumas coisas que você gostaria que o futuro tivesse, não existe. E você prefere ficar parado. Gera-se essa paralisia de viver porque você perdeu algo ou alguém. Tá? Esse é um primeiro problema. O segundo problema, nesse caso em específico, é alguém que diz que perdeu o pai. Já tem 2 anos e desde então ela sente que a vida parou. Certamente alguém que está dizendo que o pai é uma referência para si. Certamente é uma pessoa que ela tinha como uma referência de vida, seja para pedir um conselho, seja para pedir um colo, seja para pedir um carinho. Alguém que você tinha uma segurança para tê-la por perto. E quando a gente pede referência, pensa comigo, quando a gente vai fazer qualquer coisa, seja coisa simples, né? Desde estacionar um carro. Quando a gente vai estacionar um carro, a gente usa referências, né? Para posicionar o carro, para entrar. Quem já fez aí aquele exame de entrar numa baliza? Então você tem referências para poder colocar o carro dentro de uma baliza, estacionar. A gente tem referência para tudo. Quando a gente vai fazer uma receita de bolo, a gente tem referências. A gente não coloca o trigo, a gente não coloca açúcar sempre do jeito que vier na cabeça e vê o que vai dar. Para sair um bolo e da forma ideal, a gente tem referências de quantidade. Né? Não só de posicionamento, como nós vimos, eu acabei de falar agora do carro, mas nós temos referências de quantidade. Se não houver isso, né? Seja para estacionar um carro, seja para fazer uma receita, o que vai sair? Certamente a gente não vai conseguir tirar nada, não vai tirar nenhum proveito dessa coisa, porque não perdemos a referência. É o caso dela. Olha, perdi uma referência. E agora eu não tenho mais essa referência. Volta-se ao problema anterior também. Ou seja, eu tenho uma nova circunstância agora, viver sem referência. Então, é esse caso. Agora, um terceiro problema é pouco dito e que as pessoas deveriam ter mais essa noção. Existe uma grande diferença aqui entre resolver problemas e atravessar algumas crises existenciais. É muito distinto quando você precisa trocar sua torneira da pia da cozinha porque ela está quebrada. E aí você resolve esse problema. É simples, né? Você tem um problema, que é uma torneira quebrada, você vai trocar essa torneira, você vai contratar alguém para trocar essa torneira, você vai, enfim, só trocar a torneira. E para retirar a solução é muito rápido, muito simples. Agora, como é que você resolve a perda de um ente querido? Como se resolve isso? Se resolve? Eis a pergunta. Devemos resolver esse problema? Ou nós devemos aprender a atravessar? Ou seja, agora temos uma nova circunstância,
regredindo os problemas que a gente apontou, né? Temos uma nova circunstância, perdemos uma referência e agora eu tenho que aprender a atravessar, ou seja, aprender a viver diante dessa nova circunstância. Então tem sim, é bom isso, ter essa noção em nossas mentes, que é o seguinte, eu tenho que aprender a atravessar agora. Não é resolver, não é tirar essa dor, não é tirar esse incômodo, não é isso. Eu tenho que aprender a atravessar. E aqui eu quero dar as minhas agora orientações a partir do que a gente conversou, dessa análise aqui. Eu desenhei um negócio, não tá legal, não tá tão bonito, mas eu desenhei aqui, ó, esse espectrozinho aqui, que eu acho interessante a gente apontar. O que é isso tudo aqui? Tá? Isso aqui é um pouco do que nós somos, parte do que somos. Nós temos intelecto, nós temos vontade, nós temos sentimentos, nós temos emoções. Essa bola amarela, que tudo eu não sei se meu cursor tá aparecendo para vocês aí, mas essa bola, agora eu acho que tá, né? Essa bola amarela aí que vocês estão vendo, somos nós. E dentro de nós existe intelecto, existe vontade, existe sentimentos e emoções. Correto? Bom, a vontade é essa faculdade que nós temos que ela está entre o querer fazer e o fazer de fato. Ou seja, é ela que está entre eu quero fazer, desejo fazer e fiz. Então ela vai fazer o quê? Ela vai te empurrar a fazer algo que você precisa fazer, que tem que agir. A vontade é essa faculdade que ela está entre mesmo o querer fazer e o fazer. Quando você é movido pela vontade a fazer algo, você faz de fato. Aí você vai fazer. E um negócio muito importante a ser dito é que a sua vontade sempre vai ser influenciada. Claro, que está bem resumidamente, mas ela sempre vai ser influenciada pelo seu conjunto de emoções e sentimentos e também pelo seu intelecto, a sua razão. Deixa eu clicar aqui, né? A sua razão. Então ela vai ser influenciada seja pelos sentimentos, seja pelas emoções, ou também ela pode ser influenciada pelo seu intelecto. Aliás, ela sempre está influenciada por um outro para o outro, mas é importante isso, ter essa noção. O que acontece com vários dramas que as pessoas passam na vida é que a sua vontade está predominantemente sendo influenciada pelo que você sente, pelas suas emoções. O que eu já alertei em outros locais, em outros momentos, que é um perigo, porque o que é instável, né? O que é maleável, o que se muda com frequência, certamente é as nossas emoções, os nossos sentimentos. Uma hora a gente sente uma coisa, uma outra hora a gente não sente mais. Acontecem coisas distintas e, por essa razão, a gente sente coisas distintas. Então, se você está sempre movido pela a sua vontade, está sendo sempre movida só pelas emoções e sentimentos, a probabilidade de tomada de decisão e de viver uma vida muito instável, ela é altíssima, porque, aliás, os sentimentos e emoções são instáveis, são maleáveis, eles mudam com frequência. Diferente da capacidade do intelecto. O que o intelecto é capaz de fazer? Ele é essa parte em nós, da nossa faculdade, a nossa razão, que consegue diferenciar aquilo que é verdadeiro do que é falso. O nosso intelecto é essa faculdade que consegue olhar para a realidade e ele vai fazer a identificação do que é verdadeiro e do que é falso. Ele sempre tem essa capacidade. Sempre, sempre, sempre. E quando você faz a distinção das coisas e aponta para a verdade, ele reconhece a verdade, ele influencia a vontade também a agir perante aquilo que é a verdade. Isso aqui é muito importante você ter noção. Por quê? Aí eu fiz um desenho aqui, agora eu vou explicar para vocês o que são esses tracinhos aqui, né? Quer ver? Esses tracinhos aqui que eu fiz, que vem do intelecto, que eu estou chamando isso são os raios da razão. São os raios da razão, assim. O que acontece? É como se a razão sempre iluminasse a todos nós, seja as nossas vontades, seja as nossas emoções, a nós inteiro. Existe uma luz que é emitida pelo nosso intelecto, pela razão, que passa por todos nós. Agora, o porquê eu estou falando isso? Porque se existe essa luz que é emitida e irradiada pela nossa razão, pelo nosso intelecto, que é lançada por todos nós, significa que, por mais que as emoções,
os sentimentos, sejam aquele turbilhão ou sejam coisas ruins, ainda podemos ser movidos ou tomar decisões e ações, até pensamentos, que são mexidos pela luz do intelecto. Há sempre um raio de luz passando você, independente da quantidade de sentimentos e emoções e qual é a qualidade desses sentimentos, dessas emoções. A razão sempre vai transpassar e ela sempre procura a verdade. E ela reconhece a verdade quando a vê. Por que eu estou falando essa explicação toda, no fim das contas, aqui? Porque a orientação é o seguinte. Olha só, vou voltar aqui pro relato, hein? Vou voltar pro relato. Cadê o relato aqui, gente? Aqui. Olha o que está sendo dito no relato. Sinto que a minha vida parou. Mais à frente tem aqui. E sinto culpa. Sempre triste, é um sentimento também, né? E sinto culpa. São sentimentos. Aqui, ó. Isso aqui, tudo é sentimento. É essa aqui, ó. Essa bolinha aqui. Entende? São essas bolinhas. Não tem aqui ainda o traço da luz da razão. Cadê a razão aqui? Né? É o que nós vamos querer agora dar algumas orientações para apontar para exatamente para essa luz da razão. A gente precisa, mesmo que os movimentos dos sentimentos estejam aflorados, a razão está sempre emitindo ali as verdades. E a gente precisa agarrar essa verdade. Então, o que a gente pode ver neste caso de alguém que perdeu o pai, perdeu uma referência, tem uma nova circunstância que não precisa ser solucionada. Ela precisa, o que precisa se preocupar é aprender agora a atravessar essa experiência, essa nova vida, essa nova circunstância. E aqui eu quero dizer que uma das coisas que você pode se agarrar com toda certeza para a vida presente é que você pode e deve salvar o legado do seu pai. Salvar o legado do seu pai, tá? Porque tem coisas que você aprendeu, primeiro vamos pelo mais básico, né? Tem coisas que você aprendeu na vida, que você age, tem frases, tem motivações, formas de viver e bem viver, que o seu pai te ensinou. Que seu pai te ensinou, não foi outra pessoa, foi ele que lhe deu. Então tem uma lista, e eu sugiro que você faça uma lista de essas boas coisas recebidas pelo seu pai. Recebidas, eu recebi dele. Não de mais ninguém, foi dele. Aliás, tem uma outra coisa que ele te deu que é bem importante ainda. Ele, em conjunto, é claro, com a sua mãe, ele te deu uma vida. Porque se ele não existisse, ou se ele não existisse, não existiria você. Se ele não tivesse feito nada para lhe ter, você não teria existido, né? Ele te deu a vida. Então, você tem que salvar o legado do seu pai. E onde você salva isso? Nas ações presentes. No agora. Não é ficar parada, não é ficar triste, olhando para o passado e querendo aquela circunstância não existisse, ou seja, que ele não tivesse falecido. Eu não quero isso. Não quero. Isso não salva o legado do seu pai. Salvar o legado do seu pai é você agir agora, empurrando os ensinamentos dele para frente. Para um filho, para um sobrinho, para as pessoas que você conhece, amigos, pessoas no trabalho, para o teu marido. Entende? Tudo aquilo que você recebeu dele tem, que é bom, principalmente o que é bom, a gente sabe, a gente tem que receber coisas ruins, né? Mas aquilo que é bom precisa ser empurrado para frente na existência. E se você parar, e se você morrer junto com seu pai, seja emocionalmente, né? O seu pai faleceu mesmo, de fato. E emocionalmente você morre junto com ele. O que acontece? Você põe um freio na história do seu pai. Essa é a verdade. Aí, a gente entra no segunda questão, né? Que foi dito aqui no relato. Parece que se eu parar de sofrer, estarei esquecendo dele. Pelo contrário, isso aqui é uma enganação. Enganação dos sentimentos, tá? Os sentimentos que estão ali borbulhando, apontando a sua vontade para tomar essa decisão. Mas o intelecto vai te falar o seguinte: meu pai me ensinou tantas coisas, ele me deu a vida,
honrar o seu pai mesmo e amá-lo é parar a sua vida agora? É paralisar agora a sua vida? Por conta que ele morreu? Como que se amar ele, mostrar que você o ama, significa, olha, vou ficar triste, vou ficar amargurada, vou ficar parada. Por quê? Não tenho mais o meu pai. E isso eu demonstro que o amo. Veja bem, amor é o que o amor faz, tá? Amor não é esse negocinho, só sentimentozinho, palavreados, coisas bonitinhas, não. Amor é o que o amor faz, é ações concretas, na realidade. Quantas vezes o teu pai já teve que perdeu noites de sono, seja porque você não dormia bem, seja porque você passou mal, quantos sacrifícios o teu pai fez por você, seja na sua infância, todas aquelas conversas que ele teve contigo, todos os ensinamentos, todos os conselhos, tudo aquilo que ele dedicou e investiu em você. Agora você está dizendo que amar ele significa ficar sentindo triste, mal e parar a vida. Isso, pelo contrário, isto de fato é uma traição do seu pai, do legado e da vida dele. Porque amar mesmo é, este homem precisa se manter vivo. Aliás, outra coisa, hein? Não é porque ele morreu que ele deixou de existir. Ele continua existindo. E não só nas coisas mais basiquinhas, né? Tipo, nas coisas que ele usava, na roupa que ele usou, as coisas que era dele e tal. Não. Ele existe, e é claro, para quem tem espiritualidade, então ele vai continuar existindo. Ele tem alma imortal, enfim, para quem tem espiritualidade, isso nem é conversa, né? Deveria nem ser conversa. Mas se você não for, se você for um ateu, qualquer coisa, ainda existe essa ligação simbólica de que você é porque o seu pai antes era. Ou seja, só você existe porque antes o seu pai existiu. Tem coisa que você sabe porque antes o seu pai sabia e passou para você. Então, manter-se amando a esta pessoa, o seu pai, amando a quem você perdeu, pode ser que o seu caso não seja o caso do relato dessa pessoa que perdeu um pai, mas perdeu uma mãe, perdeu às vezes um avô, uma avó, uma boa referência, um tio, né? Às vezes perdeu um filho, que é uma dor que provavelmente é terrível. Eu não sei, até hoje só enterrei minha mãe, assim, e avô, né? E claro, outros primos, assim, mas não tão próximo como filho. Mesmo que essa criança tenha vivido poucos dias ou horas de vida, ainda existe uma espécie de legado dado por ela. Ainda existe e você tem que amá-la. E se ama nas ações presentes aqui na vida. Maturidade é isso, sabe? Viver feliz é isso diante do luto. Atravessar o luto é aprender, falar assim, como eu posso não deixar essa pessoa ser esquecida? Como? Percebe? Você fala aqui, parece que se eu parar de sofrer, estarei esquecendo. Mentira! É claro, você vai ficar lembrando, óbvio, não é mentira. Não é completamente mentira. Que você, claro, triste, lembrando, sofrendo porque alguém morreu, você está sempre lembrando. Mas essa não é a melhor forma, nem a forma ideal, nem a forma como... aquele papo de sempre, né? Nem a forma como seu pai queria que fosse. E de fato não é, gente, não é assim. Eu sou pai. Se eu morrer hoje, eu não gostaria que meus filhos ficassem tristes, amargurados, enfim, sofressem. Eu queria que eles tivessem uma vida para frente, uma construção, a partir daquilo que eu pude dar a eles. Enfim, como você soluciona esse problema? Como melhor dizendo, né? Como você atravessa essa nova circunstância? Então, mantendo o legado do seu pai, amando ele nas ações presentes, empurrando para frente a história, a boa história dada por ele, os bons exemplos, os bons conselhos, a boa vida. Tudo que ele mostrou para você, você tem a obrigação de jogar para frente. Para qualquer pessoa, para filho, para marido, para o trabalho, assim, isso tem que ser jogado para frente. Nem sempre precisa dar crédito, né? Eu aprendi com meu pai isso. Nem sempre precisa dar esse crédito. Mas é importante que você saiba que isso aqui que eu estou dizendo, sei lá, um conselho para alguém, para um casal de amigo que está passando uma adversidade, seu pai às vezes te explicou algo sobre o casamento, sobre o relacionamento, seu pai fez isso e aí você vai lá e ensina. Fala, nossa, se a pessoa perguntar onde você aprendeu isso, aí eu aprendi com meu pai, né? Aí você enche o peito e fala.
Mas né, às vezes nem precisa dar crédito. Nem precisa. O importante é, eu sei que isso aqui que ele me deixou, eu estou jogando pra frente. E isso é mantido o legado do meu pai. Entende? Então, assim, recapitulando, né? O luto é essa experiência de perda mesmo. E tem, claro, tem perdas menores, tem graus, né? Tem perdas menores e tem perdas muito maiores, como a perda maior mesmo é a perda do sentido da vida. E aí, é claro, em segundo grau, digamos que a perda, essa perda de entes queridos, elas movimentam, inclusive elas podem proporcionar a nossa perda de sentido de vida, nesse caso. Bom, dito isso, a gente tem agora uma nova circunstância para se adaptar. A gente não pode paralisar, a gente precisa encontrar um novo modo de viver. E aqui está todo o segredo, a gente não resolve esses problemas, como se troca uma torneira, como se troca um pneu de um carro furado, não é assim. A gente atravessa, a gente aprende a viver agora nessa nova circunstância. E o meu conselho, a minha orientação é amar o seu pai, é pegar o legado dele, todos os ensinamentos, todas as boas obras que ele te deu e que é possível que você jogue para frente, jogue mesmo para frente, né? Aponte isso para frente e mantenha-se vivo isso. E isso é amar de verdade, isso não é trair. Aí você ama. E aí você fica muito mais confortável. E aí, tudo isso é a luz da sua razão te formando. Olha, se você ficar triste, se você deixar as emoções... Lembra aqui, ó? Ó, aqui. Isso é tudo o intelecto falando, ó. Pega todos os aprendizados, pega tudo o legado que o seu pai te deu e aponta pra frente, joga pra frente. Por mais que o sentimento fale, fica parado. O sentimento fica falando assim, fica parado, fica triste, não sei o quê. Não. O intelecto tá sempre lançando luzes. A razão tá sempre nos iluminando com a verdade. Ó. A verdade é o quê? A verdade é que eu preciso empurrar o legado do meu pai pra frente. Eu preciso jogar pra frente, tá? E aí, mesmo que o sentimento esteja ali, a vontade acaba ficando mais inclinada ao intelecto do que aos sentimentos. E aí você acaba agindo melhor, com toda certeza. Tá bom? Espero que isso ajude você a passar por esse momento de luto. Seja você que está passando por um momento de luto, seja você que pode se preparar para o momento de luto, ou seja você que tem alguém que paralisou a vida, você possa ajudar as outras pessoas. Então compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa ouvir esses conselhos e ver essa análise. E outra, se você deseja ser atendido por mim em terapia, tem na descrição desse vídeo um relatório onde você só preenche as informações lá e você vai ganhar uma consulta 0800 comigo, tá? Uma consulta 0800 comigo e aí depois você decide se continua o trabalho ou não, tá bom? Um grande abraço, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, como já bem disse, deixa um comentário, eu vou gostar muito de ler seus comentários e até o próximo Crônicas da Carruagem. Tchau, tchau!